Olá pessoal, Lucas da Somos Italianos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre duas siglas que confundem muito a cabeça das pessoas que estão envolvidas aí com a cidadania italiana. Uma que é a CNN e a outra que é a NR, tá? Para ficar já bem claro, uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. E para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, eu vou explicar o que é a CNN e o que é a NR, para clarear de uma vez por todas essas dúvidas. Esse vídeo a gente está fazendo porque chegam muitas perguntas para nós a respeito justamente desse tema. Então vamos tentar ajudar de alguma forma passando essas informações. Mas afinal, o que é a CNN? A CNN é a Certidão Negativa de Naturalização. E esse documento, ele trata exclusivamente sobre o seu antepassado italiano. E é um documento que é gerado online. Eu vou deixar o link aqui para você gerar esse documento, se for o caso. Ele quer saber, ele vai passar a informação se seu antepassado italiano se naturalizou brasileiro ou não. Tá? E era normal as pessoas se naturalizarem brasileiro? Não, não era normal. Apenas aquelas pessoas que queriam, por exemplo, seguir o exército ou se prestar um concurso público, eles eram obrigado na época a se naturalizar brasileiro para poder conseguir prestar esse concurso ou servir o exército. Esse é um exemplo, tá? E no que influencia esse documento? Se o seu antepassado italiano se naturalizou brasileiro antes do nascimento dos filhos, esses filhos não teriam mais o direito da cidadania italiana. Por isso que é um documento tão importante para poder ser feito. E ele pode ter se naturalizado brasileiro após o nascimento dos filhos, e isso não impede, porque quando os filhos nasceram, os filhos eram filhos de italiano e não de brasileiros. Tá? Então existem dois documentos, que é a CNN, que é o que a gente mais utiliza, e tem também a CPN, que é a Certidão Positiva de Naturalização. Quer dizer o quê? Vou te dar um exemplo. Se o seu avô ou bisavô, depois do antepassado italiano, nasceu em 1920, e o seu antepassado italiano se naturalizou brasileiro em 1930, não tem problema nenhum, a sua cidadania italiana segue conforme a lei permite, tá? Mas, se seu antepassado italiano se naturalizou em 1930 e o filho dele nasceu em 1931, aquela criança que nasceu, ela foi filha de um brasileiro e não mais o filho de um italiano. Claro? Acho que ficou bem claro essa explicação, né? Logo, nós vamos ter um vídeo exclusivo para a CNN ensinando passo a passo como fazer esse documento. Tá? E agora vamos falar sobre a não renúncia. Que é a sigla NR, em português não renúncia, podendo em italiano non rinuncia oppure mancata rinuncia. Qualquer um desses termos é utilizado na Itália e é normal. E qual que é a diferença entre um e o outro? A não renúncia, ela vai tratar a partir do seu antepassado italiano. Então a gente tem a CNN, que vai falar exclusivamente sobre o seu antepassado italiano, e a não renúncia, ela vai pegar a informação, tá, que vem a partir do seu antepassado italiano até chegar no solicitante. Ele quer saber se alguém nessa linhagem renunciou em algum momento à cidadania italiana. E como que é feito essa solicitação? Então, a CNN, nós mesmos, quando vamos fazer a cidadania italiana, nós somos obrigados a fazer esse documento. É um documento que é exigido para apresentar no órgão onde você for fazer o seu reconhecimento da cidadania italiana, esse documento junto. A não renúncia é, por outra parte, o Comune na Itália, que vai fazer essa solicitação para os consulados no Brasil, onde existem as certidões emitidas. Tá? Então, por exemplo, se você tem apenas os documentos que você emitiu para a sua cidadania italiana é só do estado de São Paulo, vai ser feita uma não renúncia apenas para o estado de São Paulo, uma solicitação de não renúncia apenas para o consulado de São Paulo, onde o consulado de São Paulo vai responder para a Itália dizendo que, a partir do antepassado italiano, nenhuma dessas pessoas que está na linha da árvore genealógica renunciou à cidadania italiana, então ele pode dar sequência na sua cidadania italiana normalmente. Tá? Então, se você tem uma certidão, as certidões que você emitiu for, por exemplo, do estado de São Paulo, de Curitiba, então seriam duas não renúncias, uma para o consulado de São Paulo e outra para o consulado de Curitiba. E assim por diante, tá? Se você tiver certidões emitidas em todos os estados do Brasil, você vai passar por todos os consulados do Brasil
para poder saber se em algum desses consulados você, depois do seu antepassado italiano até chegar no solicitante, renunciou à cidadania italiana. Tá? Então, apesar de ser duas siglas que confundem muito as pessoas, elas não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Então, uma vai tratar exclusivamente sobre o seu antepassado italiano, que no caso é a CNN, Certidão Negativa de Naturalização, e depois do seu antepassado italiano, que vem após ele até chegar no solicitante, que é a non rinuncia, que vai tratar exclusivamente de vocês, tá? Que é o comune na Itália que vai fazer essa solicitação para saber se vocês renunciaram à cidadania italiana. Espero que tenha ficado bem claro esse vídeo. Para qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa um comentário aqui abaixo que a gente vai responder assim que possível.